falar aqui, queria perguntar se vocês repararam num cartaz que está ali naquele salão no meio, aquele salão médio ali, um cartaz que está no meio, tem um salmo lá. Alguém chegou a reparar o salmo? Eu vou ler esse salmo aqui novamente, tá? O salmo 137. Na verdade, só um versículo dele. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Qual é a obra que o Senhor quer fazer hoje em nós? O que é esse completar de hoje? Uma parte nós já temos, já sabemos. Se a gente for pensar algo assim que se completa, né? Se completar a obra. Uma parte nós já temos, que é o amor que nós recebemos. A outra parte que Deus nos chama hoje é completar esse amor, ou seja, responder a esse amor. Responder a esse amor que nós recebemos. Bom, ok, vamos ficar com essa questão aí. Eu vim quebrar o protocolo assim, dos pregadores de Varginha. Não sou de Varginha, tá, gente? Cleise e Amandinha. E sou um pouco menos doce também. Deixa eu só ver. A Amandinha não explicou direito o que aconteceu até a gente chegar a essa encíclica. Deixa eu contar para vocês, peraí. Gente, estávamos preparando o encontro, né? Nós três, beleza. E a gente mais perdido que segue um tiroteio, o que vai ser esse retiro, gente? O que a Jana está inventando de botar esse negócio? E a gente vai ter que coordenar isso, como assim, né? E a gente fez um grande período de escuta, de silêncio, para saber o que era, o que seria esse retiro aqui hoje. E aí, gente, nós rezamos demais, graças a Deus. Chegamos a essa noção, trabalho, sacrifício e salvação, só por meio da oração. E aí, foi uma luta para chegar a essa arte aqui, né? A gente via essa questão dos instrumentos de trabalho como um caminho, assim, e a cruz lá no fundo, nosso trabalho, né? O nosso sacrifício que nos leva à cruz, e a cruz é a salvação, ao mesmo tempo é sacrifício e salvação, né? E a gente estava se achando com essa emoção, gente. A gente estava assim, nossa, muito chique isso, meu Deus do céu, tarará. Aí, gente, eu vou falar isso, porque a gente não quer ser constrangido sozinho, né? Nós três. A gente passou por um constrangimento muito grande quando a gente se deparou com essa encíclica que a Mandinha comentou. Laborem exercens, trabalhando, né? Significa. Escrita por João Paulo II, Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, sobre o trabalho humano, e essa encíclica de 1981. Olha quantos anos existe. Ah, aqui, ó, cadê? Aqui, você marcou com as coisas. Eu trouxe, eu imprimi aqui a parte, gente, pra vocês verem. O negócio é sério. Alguém me ajuda a entregar? Vocês vão pegar esse papel aqui, ele tem duas partes. Vocês vão pegar essa da encíclica que eu tô falando aqui, tá? Pega aí. Precisa ler ainda, não? Vou mostrar para vocês umas coisas aqui. Pega aí na encíclica, laborem exercens. Então, como a Mandinha perguntou, muita gente... Só o Everton conhecia, não é isso? Alguém mais conhecia essa encíclica? Alguém mais leu essa encíclica? Everton, você leu totalmente a encíclica toda? Mais ou menos? Mentira. Posso que leu tudo? Gente, o Everton é nosso profeta, tá? Ele sempre está à frente, graças a Deus. E a gente está tentando, assim, né? Mas vamos lá. Antes da gente ler, eu vou ler algumas partezinhas aí com vocês, porque a Mandinha já explicou bastante. Mas olha só o que tem, os tópicos, né? Os capítulos dessa encíclica. Primeiro, introdução, né? O trabalho e o homem, o conflito entre trabalho e capital na fase atual da história, direitos dos homens no trabalho e último, elementos para uma espiritualidade do trabalho.
A Amandinha comentou aqui hoje sobre esse último tópico, também vou falar sobre ele. Aqui, ó, que é a descrição, os subtópicos desse quinto ponto. Papel particular da igreja, o trabalho como participação na obra do Criador, que é o que a Amandinha explicou, da cocriação, né? Cristo, o homem do trabalho, como vimos também. Por fim, o trabalho humano à luz da cruz e da ressurreição de Cristo. Gente, o nosso discernimento para esse encontro aqui, ele está descrito nesse ponto 27. Quando eu li, eu fiquei com vergonha. O que eu acho que eu estou descobrindo? Que descoberta foi essa que já está escrita há muito tempo e a gente está aqui se achando, né? Vamos ler aí, não vamos ler tudo, porque, né, a Amandinha já trabalha um pouco, mas vamos lá no quinto ponto. Acharei? Parágrafo 5º. Gente, esses aí são só alguns recortes, tá? Eu trouxe, não é lógico que ele tem mais coisa. Vamos lá. No trabalho humano, o cristão encontra uma pequena parcela da cruz de Cristo e aceita com o mesmo espírito de redenção com que Cristo aceitou por nós a sua cruz. E graças à cruz, a essa cruz, né, que emana da ressurreição do mesmo Cristo e penetra dentro de nós, graças a essa cruz, descobrimos sempre no trabalho um vislumbre da vida nova, do novo bem, como que anúncio dos céus novos e da nova terra, os quais são participados pelo homem e pelo mundo, precisamente mediante o que há de penoso no trabalho, mediante a fadiga e nunca sem ela, nunca. Ora, tudo isso, por um lado, confirma ser indispensável a cruz numa espiritualidade do trabalho humano. Por outro lado, porém, patenteia-se nesta cruz, no que nele há de penoso, um bem novo, o qual tem o seu princípio no mesmo trabalho. O trabalho entendido em profundidade e sob todos os aspectos, e jamais sem ele. Simplesmente sacrifício e salvação do nosso trabalho. E isso nos deixou muito encabulada, né? Porque eu comecei a pensar assim, meu Deus, o que é mais de resposta que a gente está buscando e que a gente já tem dado pela nossa igreja, pela nossa mãe igreja? O que mais, Senhor? E aí, me lembrei de uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente não conhece o que é a igreja em si. A gente acha que conhece. Não, o que é isso? Liturgia, ó, cuidado assim. Nossa, pessoal do mundo bacana. Só que a gente desconhece muita coisa e muitas respostas que nós buscamos há muitos anos, né? Vou dar só um exemplo aqui. Quantas pessoas estão aqui com aquela blusa ali do Jean? Jean, levanta aí, por favor. Eu vi mais de uma pessoa, vi mais ali. Tira o papel da frente, isso. Fides e ratio, não sei nem falar latim, tá, gente? E pão de queijo. Quem mais está com essa blusa? A Mara, eu vi que está com essa blusa. Tem mais alguém? Lá atrás, naquela lojinha, tem umas 3 que eu vi para vender, né? Sabe como é que começa essa encíclica? Alguém sabe? Qual que é a parte dessa encíclica que a gente adora citar? Qual é? Vou ler para vocês. Quem não conhece, vou ler para vocês. É assim, A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Essa aqui é a encíclica de João Paulo II também, tá? Para além dessa. Vocês conhecem essa frase, né? Sabe qual frase que ela é? No início, no meio e no final. É a primeira frase. Alguém sabe a segunda? A terceira? Alguém sabe do que trata essa encíclica? Ninguém nunca leu e a gente fica citando isso. É igual trabalho de universitário que fez de um para o outro, que cita uma frase, primeiro a introdução, uma coisa ali, uma frase de efeito, pá! Nossa, fica se achando porque colocou aquela coisa bacana ali. E a gente está fazendo a mesma coisa. A gente não se aprofunda. A gente está negando aquilo que a igreja já deu para a gente.
Então, se eu fosse a gente não usava mais essa camisa sem ter lido a sua encíclica. Tá? Eu também não li ainda, eu me incluo nesse jogo aí, tá? Mas, enfim, nessa questão das encíclicas, continuando, tem um trechinho que a Mandinha já comentou, não vou comentar. Gente, essa encíclica, Laborem Exercites, ela foi escrita 90 anos depois desta outra aqui, Rerum Novarum, que significa das coisas novas, sobre a condição dos operários, do ano de 1891. Então, 90 anos atrás. Foi o primeiro documento assim, sobre questões sociais da igreja, né? Do Papa Leão XIII. Essa encíclica ela foi colocada num contexto de... olha o ano ali, né? Depois assim, da questão da Revolução Industrial, então estavam muito evidentes os problemas relacionados aos operários, aos patrões. Então a igreja se voltou para olhar para isso e fala sobre isso. Vou mostrar para vocês aqui os tópicos que ela trabalha. Olha só, quanta coisa. Causas do conflito. Causas do conflito seria a questão entre os operários e os patrões, tudo que envolve essa realidade, né? A solução socialista, a propriedade particular, uso comum dos bens criados e propriedade particular deles, a propriedade sancionada pelas leis humanas e divinas, a família e o Estado. É tão interessante que parece que ele escreveu esse ano, assim, sabe? A encíclica, de tão atual que ela é. O comunismo, princípio de empobrecimento, a igreja e a questão social, não luta, mas concórdia das classes, obrigações dos operários e dos patrões, posse e uso das riquezas, dignidade do trabalho, comunhão de bens, de natureza e de graça, exemplo e magistério da igreja, a igreja e a caridade durante os séculos, concurso do Estado, origem da prosperidade nacional, o governo é para os governados e não vice-versa, obrigações e limites da intervenção do Estado, o Estado deve proteger a propriedade particular, impedir as greves seria. Eu coloquei causas da greve ali, só para vocês entenderem, né? Não é impedir as greves, pressão, né? Mas no sentido de impedir que elas se desenvolvam, né? Se evoluam. Proteger os bens da alma, o quantitativo do salário dos operários, a economia como meio de conciliação das classes, benefício das corporações, as associações particulares e o Estado, as associações operárias católicas, disciplina e finalidade dessas associações, convite para os operários católicos se associarem, por fim, solução definitiva à caridade. Só antes de falar o que... Cadê minha água? Só antes de falar, cadê minha água? Só antes de falar o que eu quero falar dessa encíclica, nós vamos estudá-la no dia 26 de maio, agora este mês, de 9 às 13, no domingo de manhã, não tão de manhã, 9 horas tá bom, né? Lá na Casa do Morro, que é rua, daqui a pouco eu coloco aqui, só avisando já de uma vez, tá? Porque nós vamos começar a partir de agora esse aprofundamento, chega de ficar na superficialidade, ignorando as coisas que a igreja já nos deu, como ensinamentos muito valiosos e que vem responder pra gente, o que a gente está buscando há tanto tempo, principalmente enquanto o Ministério Universidades Renovadas. Só para quem não sabe, gente, o pessoal do MUR, Ministério Universidades Renovadas, adora falar que eles têm um sonho de amor para o mundo. É um sonho de amor para o mundo. Nossa, mas esse sonho está durando tanto tempo, o amor que é bom nada. Né? Nossa, é um sonho, vamos mudar o mundo com as nossas profissões, vamos renovar tudo, meu Deus, que emoção, nossa. Então a gente se coloca em algo que não está sendo verdadeiro. A gente não está mudando nada. Nada está mudando assim, nossa. Estamos aqui, pobres coitados de nós. Pobres coitados de nós, né? Então, o sonho tem, mas está faltando amar de verdade, né? Então, assim, voltando lá no Rerum Novarum, né? Aquele tópico 30, solução definitiva à caridade, me chamou muito a atenção, muito mesmo. A gente até colocou em um daqueles cartazes ali, né? Porque o Papa Leão XIII problematiza toda essa questão entre trabalhadores e patrões, e ele fala que
socialismo e o comunismo não são soluções, muito pelo contrário. E ele critica também o capitalismo, né, no sentido de quando como é que fala? Exploração, né? O lucro acima de tudo. Então ele fala, gente, nenhum nem outro. Nesse formato aí não dá. A solução definitiva é a caridade. Isso ficou na minha cabeça, a caridade. E eu pesquisando, a gente, né? Pesquisando os santos, assim, que tinha aqueles santos ali que a gente viu, né? Procurávamos por santos que fossem leigos, que tivessem sido leigos, e que tivessem se santificado na sua profissão, no seu dia a dia, com as coisas comuns do dia a dia, do cotidiano, né? E todos eles, se vocês forem ver, o que identificava-os como santos era a caridade. E como a gente não sabe hoje o que é caridade? Como a gente não sabe? E a resposta ela existe, muito clara para nós, e até assim, um outro ponto de constrangimento para nós, o Ministério das Cidades Renovadas. Vou mostrar para vocês. A resposta está aqui. Deus é amor, Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI. Foi a primeira encíclica que ele escreveu no pontificado dele, em 2005, né? Ela está aí com vocês também no verso, não é isso? Gente, preparados? Estão preparados? Não. Prepare-se. Alguém já leu assim? Além do Everton? E do Mike? Mais ou menos? Vamos ler de novo. Olha só o primeiro tópico. A caridade como dever da igreja. A natureza íntima da igreja exprime-se num tríplice dever: anúncio da palavra de Deus, querigma, celebração dos sacramentos, liturgia, serviço da caridade, diaconia. São deveres que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros. Para a igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que se poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza. É expressão irrenunciável da sua própria essência. Isso quer dizer o quê? Se nós somos católicos, que vamos à missa, buscamos viver os sacramentos e paramos por aí, ainda não somos católicos verdadeiramente. E isso me dói muito. Isso me dói muito a gente nem mesmo entender o sentido verdadeiro da caridade para poder exercê-la, né? Continuando então, o Papa vai explicando para a gente. Quem são os responsáveis então da ação caritativa da igreja? No que diz respeito aos colaboradores que realizam a nível prático o trabalho caritativo da igreja, foi dito já o essencial. Eles não se devem inspirar nas ideologias do melhoramento do mundo, mas deixarem-se guiar pela fé que atua pelo amor. Por isso, devem ser pessoas movidas, antes de mais nada, pelo amor de Cristo. Pessoas cujo coração Cristo conquistou com seu amor, nele despertando o amor ao próximo. O critério inspirador da sua ação deveria ser a afirmação presente na segunda carta aos Coríntios: o amor de Cristo nos constrange. A consciência de que nele o próprio Deus se entregou por nós até a morte, não tem essa vírgula aí, deve induzir-nos a viver não mais para nós mesmos, mas para Ele e com Ele, para os outros. Quem ama Cristo ama a igreja e quer que esta seja cada vez mais expressão e instrumento do amor dele de mim. Então, como é que nós podemos exercer a caridade? Recebendo o amor de Cristo e respondendo a esse amor. Mas o que mais me dói nesse parágrafo é a primeira frase, quando ele diz, na segunda linha: eles não se devem inspirar nas ideologias do melhoramento do mundo. Quantas vezes nós estamos achando que o nosso ministério é para isso, é para melhorar o mundo? Isso é uma ideologia, gente.
dói demais. Ideologia é uma ideia, não é a verdade, não é a plenitude da verdade. É um conjunto de ideias. E nós temos transformado o nosso ministério numa ideologia. Continuando. Olha só isso. Pensa nos bens que vocês deixaram aqui na frente agora. Parágrafo 3º aí. No seu hino à caridade, São Paulo ensina-nos que a caridade é sempre algo mais do que mera atividade. Ainda que distribua todos os meus bens em esmolas e entregue o meu corpo a fim de ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A ação prática resulta insuficiente se não for palpável nela o amor pelo homem, um amor que se nutre do encontro com Cristo. A íntima participação pessoal nas necessidades e no sofrimento do outro torna-se assim um dar-se-ir a mim mesmo. Para que o dom não humilhe o outro, devo não apenas dar-lhe qualquer coisa minha, mas dar-me a mim mesmo. Devo estar presente no dom como pessoa. Tudo isso aqui que a gente colocou são nossos instrumentos. Mas se a gente usa isso para humilhar os outros, só porque a gente tem, porque a gente conseguiu de alguma forma, não está certo. Os nossos dons não podem humilhar o outro. Então o que a gente tem que dar além do nosso trabalho, além do nosso instrumento de trabalho? Nós temos que dar o que o Papa está falando? A nós mesmos. É mais, é um pouco mais, um pouquinho só. É um pouco mais do que o nosso trabalho. Nós temos que dar a nós. Isso é caridade, isso é um amor verdadeiro. Continuando, vamos lá no parágrafo 5º. Vou lá o 4º aí, depois vocês leem em casa. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Esse também dói, tá? Olha aí. Às vezes, a excessiva vastidão das necessidades e as limitações do próprio agir poderão expô-lo à tentação do desânimo. Mas é precisamente então que lhe serve de ajuda saber que, em última instância, ele não passa de um instrumento nas mãos do Senhor. Libertar-se-á, assim, da presunção de dever realizar, pessoalmente e sozinho, o necessário melhoramento do mundo. Gente, aqui, vamos parar um pouquinho aí. Quando a gente fala assim, nossa, mas por que a gente não faz nada, né? Nossa, a gente não faz nada. A gente fica pensando que a nossa ação não vai adiantar nada, que não vai ser nada diante do que o mundo precisaria. Aí a gente está voltando de novo na questão do melhoramento do mundo. E o Papa está dizendo que isso é uma presunção. Precisamos libertar da presunção. De qual presunção? De que a gente vai realizar sozinho, pessoal e sozinho, pessoalmente e sozinho, o necessário melhoramento do mundo. Gente, ele está dizendo aqui que o melhoramento do mundo, nas coisas práticas, né? Assim, o mundo vai ficar perfeito, isso não interessa para nós, não cabe a nós. E ele vai dizer por que agora. Com humildade, fará o que lhe for possível realizar, e com humildade confiará o resto ao Senhor. É Deus quem governa o mundo, não nós. Prestamos-lhe apenas o nosso serviço, por quanto podemos, e até onde Ele nos dá a força. Mas fazer tudo o que nos for possível, e com a força de que dispomos, tal é o dever que mantém o servo bom de Cristo sempre em movimento. O amor de Cristo nos constrange. Por fim, a experiência da incomensurabilidade das necessidades pode, por um lado, fazer-nos cair na ideologia que pretende realizar agora aquilo que o governo do mundo, por parte de Deus, pelo visto, não consegue, a solução universal de todo o problema. Então a gente fica pensando, nossa, nem Deus está dando conta, né? Por que eu vou fazer então? Tanto de coisa que tem que fazer pelo mundo. Então isso nos paralisa. E ele vai falar isso agora. Por outro lado, aquela que pode tornar-se uma tentação para a inércia a partir da impressão de que, seja como
soberba que despreza o homem e na realidade nada constrói, antes até destrói, nem se abandonar à resignação que impediria de deixar-se guiar pelo amor e deste modo servir o homem. Entre os santos que nós colocamos ali, que mais assim fica no meu coração é São José Moscati. Esse homem era médium, professor, pesquisador, tem filme dele no YouTube, gente. Se vocês forem assistir, vocês vão gostar muito. Esse homem, ele deu muito mais do que os instrumentos de trabalho dele, ele deu a si mesmo. O seu amor pelos doentes não lhe deixava tréguas. Durante o dia estava nos hospitais, na cátedra universitária, e visita aos doentes, especialmente aos mais miseráveis. E de noite dedicava bom espaço de tempo ao estudo, a fim de sempre oferecer aos pacientes e alunos o melhor que pudessem saber e adquirir. Mesmo durante o dia, quando o professor Moscati voltava dos hospitais para casa, encontrava sua residência cheia de pacientes à sua espera. Ele não tinha limite, gente, vocês entenderam isso? Ele não tinha limite. Por fim, ele pagava remédio para as pessoas. Ele deixava dinheiro debaixo do travesseiro das pessoas para elas poderem se medicar. Tornou-se santo através do exercício mesmo da sua profissão. Ele não estava só o instrumento dele, mas ele fazia disso tudo. É tudo que ele tinha. Ele era todo. Ele não tinha reserva. Não tinha reserva. Como dói isso, né? Como dói. E eu vejo que muitas vezes assim a gente fica parado porque a gente não sabe o que fazer. A gente nem sabe o que é caridade. Quando fala caridade, vocês já imaginam lá você servindo um sopão, indo para casa e pronto. Não é isso. E como é ao mesmo tempo reconfortante que o Senhor nos chama a estar aqui, para estar aqui hoje ouvindo isso. Como que Ele não desiste da gente? Vamos, gente, vamos. Vamos começar então. Vamos começar a amar. Vamos começar a nos doar de todas as formas que nós pudermos. Que a gente possa fazer dessa música a nossa oração agora. E ver como que o Senhor é bom. E pedir a Ele o necessário para poder responder a esse amor. Quem conhece essa música pode cantar. E pode rezar junto com ela. Somos gratos, ó Jesus.
nosso encontro, Senhor, mais uma vez. Venha ao nosso encontro, venha nos socorrer, Senhor. Mesmo que sejam arrastados, nós queremos ir, Senhor. Nós queremos avançar. Nós queremos amar. Nós queremos nos dar, Senhor, totalmente para aquele que aparecer diante de nós. Não importa se for no ambiente de trabalho, se for na rua, se for dentro da nossa casa. Não importa onde, Senhor. Nós queremos amar verdadeiramente. Sejam com os nossos dons específicos da nossa profissão, seja com outras coisas que o Senhor for colocando para nós. Mas arrasta-nos, Senhor. Dói esse amor. Dói, Senhor. Esse amor nos constrange e dói em nós não responder a esse amor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Arrasta-nos, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Escolheste no Senhor. Escolheste no Senhor. Nós tão fracos, nós tão Mas quiseste-nos assim. mas quiseste-nos assim. Quiseste-nos para ti. Quiseste-nos pra ti. Somos gratos, ó Jesus, Por amor tão perfeito, por amor tão perfeito. mesmo nas quedas, Nas quedas tu estavas tu estavas, de novo a nos erguer. de novo a nos erguer. E a cada passo executamos Tudo o que fizeste. tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a tua mão. Queremos correr ao teu encontro. Encontra-nos, Senhor, onde estamos. Arrasta-nos, Encontra-nos, Senhor, na nossa miséria. Encontra-nos, Senhor, no nosso egoísmo. Encontra-nos, Senhor, no nosso individualismo. ao teu encontro. Encontra-nos, Senhor. Encontra-nos, Senhor, nos nossos pecados. Senhor, Encontra-nos, Senhor. inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro. Senhor, liberta-nos do nosso egoísmo, Senhor. Arrasta-nos, Senhor, Que nossa vocação inflama-nos possa de emergir, amor. possa vir para fora. Cadê a sua vocação? Cadê o seu se doar inteiro? Você, não outras coisas, não coisas necessariamente, mas você. Hoje o Senhor desperte novamente a nossa vocação. Tivemos aqui uma visualização de uma caixa de lápis com várias cores e por dentro todos eram brancos. E o discernimento foi profissionais que já atingiram a aparência que sempre quiseram ter, mas a essência ainda não encontrou o significado. Deus dá hoje novo sentido e cor às nossas vocações. Amém, Senhor. Obrigada.